Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje nós temos uma live super legal pra gente fazer, pra gente conversar. Oi, Daniele, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre... Oi, Tami, obrigada, boa tarde, querida. Hoje a gente vai conversar sobre substituição de leites e ovos. Papo legal, hein? Gente, deixa eu começar a live hoje contando um pouquinho da minha história dentro da culinária inclusiva para vocês, tá? Todo mundo sabe que meu filho é alérgico múltiplo. Boa tarde, Dani. E quando o João Ricardo nasceu, eu venho de uma família de italianos, tá? Eu sempre gostei muito de cozinhar. Deixa eu pontuar uma coisa aqui para vocês. Eu não sou cozinheira, eu não sou chefe de cozinha, mas a nutrição traz a parte da culinária, da técnica dietética, de todo o conhecimento sobre o valor nutricional e perda de cocção e tudo dos alimentos. Mas acima disso, muito antes disso, né? Como sou criada numa família de italianos, de descendentes italianos não, tá? Sou de uma família de descendência italiana. Minha avó sempre cozinhou muito bem. Minha mãe cozinha maravilhosamente bem. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo abaixar o som dessa mídia aqui. Peraí. Porque senão... Deus. Não consegui. Mas vou tentar aqui, peraí. Que meu celular tá apitando e eu não sei se tá dando para vocês ouvirem. Vocês estão ouvindo ele apitar? Então vou deixar. Então assim, a gente vem... Ei, Lude, tudo bem, querida? Saudade. Eu venho de uma família onde a culinária é muito importante. E eu, Raquel, como eu vou ter que parar aqui, gente, peraí. Senão não vou conseguir. Tem que pôr no... Pronto, acho que agora vai. Já. Eu, Raquel, eu venho de uma estrutura familiar onde cozinhar é muito importante. Onde cozinhar, sim, é uma forma de dizer, de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, de demonstrar amor. E de repente, e aí eu achava que eu sabia cozinhar, sabe? Fazia um monte de coisa gostosa, um monte de coisa que eu achava que era top de linha. Quando o João Ricardo nasceu e as alergias alimentares apareceram, eu me vi dentro de um mundo onde eu precisava adaptar as minhas receitas para o que ele pudesse comer, ou para que eu pudesse comer. E foi muito difícil, tá? Porque a culinária inclusiva, ela não é penosa, mas ela é complexa. A gente tem ali uma receita, ela é um combinado de ingredientes que vão sofrer uma série de reações químicas que tem um valor nutricional e tem uma razão para estar ali dentro, tá? Aquele conjunto de coisas gera um resultado final agradável aos olhos, à textura, ao paladar, sabe? Remete a feições que a gente traz da vida, a alimentos. Tem uma mãe falando aqui que ela é a mesma coisa, família de italiano já viu, né? Então, é muito importante a gente pensar em tudo isso
Antes da gente pensar assim, eu vou simplesmente retirar o ovo. Vou tirar o ovo, vou tirar o leite, vou tirar a soja, vou tirar tudo. Primeiro, vamos dar um passinho para trás, para a gente lembrar que nenhuma restrição deve ser feita sem acompanhamento profissional, tá, gente? As coisas têm um porquê de serem. E muitas vezes, na flor da emoção, quando a gente está naquela fase de diagnóstico e o bebê é novinho, é tudo muito nebuloso. E a gente que é mãe, putz, isso é difícil pra caramba. Aí você começa a pensar assim, nossa, eu já tirei isso, já tirei isso, já tirei isso. Já tirei o leite, já tirei traste, já troquei vasilhame, já troquei a cozinha inteira, sendo que às vezes nem precisava. Mas, e aí, de repente você fala assim, meu bebê não estabiliza. Então eu vou tirar o ovo. É o ovo. Vou tirar o ovo, tenho certeza que é o ovo. Só que às vezes a gente não deu tempo para aquela criança estabilizar. Só com leite. Muitas vezes a gente precisa tirar o ovo sim, tá? Por exemplo, aqui em casa eu precisei tirar leite, ovo. Hoje a gente tem uma restrição de leite, ovo, soja e coco. Então, eu precisei tirar. E vou falar pra vocês assim, ó, a minha experiência, retirar o leite é 1000 vezes mais fácil que tirar o ovo, tá? E vou tentar dar um norte pra vocês aqui por que disso. Só que toda vez que a gente tira um alimento da nossa dieta, ou da dieta da criança, ou das duas, a gente tá fazendo uma perda nutricional. Porque, por exemplo, o ovo é riquíssimo em colina, que é uma proteína que vai estar lá na gema do ovo, que é mega importante para o desenvolvimento nervoso central, tá? Do cérebro mesmo, assim. Além de ter albumina, é um alimento riquíssimo, tem um valor proteico muito alto. E ele tem dezenas de funções dentro da culinária e dezenas de funções dentro do nosso corpo, tá? Só pra gente pensar aí, o ovo, ele tem 24 glicoproteínas ali dentro. Então a gente tem um valor nutricional alto. O ovo é um alimento que a gente chama de alto valor biológico, tá? Uma proteína de alto valor biológico. O que é isso? É uma proteína que o nosso corpo utiliza de aminoácidos, tem aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz, tá? Então a gente precisa deles. Então isso é muito importante, assim, da gente pensar, se eu tirar o ovo, eu vou ter que ter uma outra função, uma outra proteína para entrar ali na minha alimentação. Quando é preciso de tirar, a gente tira e vamos embora. E claro que a gente consegue ter uma alimentação adequada, se bem acompanhada, tirando isso, né? Mas a gente precisa ter foco nisso. Se eu tirar o leite, se eu tirar o ovo, se eu tirar isso, porque senão a gente se embola. Tá? E eu tô falando como mãe, de coração, assim. Às vezes você precisa ter um profissional para te chamar e falar, olha, vamos com calma. Não é retirar o mundo para ver se a criança estabiliza. Aí, passo a passo, tá? Então, dito isso, vamos pensar aí no que vamos retirar. Como eu falei para vocês, para mim, foi muito mais fácil tirar o leite em preparações, específicas preparações do que o ovo. Por quê? Bom, vamos partir do ponto de vista nutricional, tá? Eu não comia brigadeiro todos os dias, até porque eu sou ex-obesa, né? Eu venho de um histórico aí de excessos alimentares na minha vida, que eu precisei me regular e trazer uma alimentação saudável para dentro da minha vida primeiro, para depois pensar em ajudar os outros. E foi por isso, inclusive, que eu fui fazer nutrição lá em 1900 e bolinha, tá? Então, eu não comia brigadeiro todos os dias, eu não comia chocolate todos os dias, eu não comia doce todos os dias. Porque essas são as restrições, são as dificuldades que a gente encontra para fazer restrição
de leite, assim, de sabor, que a gente tem mais dificuldade para alcançar próximo ao leite, né? Então, eu precisava de tirar o leite de manteiga, bolos, pães, tortas. Isso é relativamente tranquilo. Eu digo relativamente porque tem coisas que o sabor vai mudar. Tem coisas que a gente faz que fica ótimo, né? E então, o leite, o que ele é? O leite é uma emulsão. Ele tem a parte líquida, ele tem sabor, ele tem as proteínas do leite e ele tem gordura, né? Ele tem carboidrato, proteína, lipídio. Então, se eu pensar que o leite tem aí uma média de 4% de gordura, eu posso, num pão, vamos supor, tá? Eu posso, se a receita leva farinha de trigo, azeite, sal e leite, eu posso trocar esse leite pela água. Eu posso aumentar. Para cada xícara de leite, e isso é bom assim para receitas salgadas, tá, gente? Funciona bem em receitas salgadas. Para cada xícara de leite, eu coloco uma xícara de água com 2 colheres de chá de óleo, da sua preferência, o que você possa consumir, tá? Regra, eu não conheço. Gente, eu estudei muito culinária, inclusive. Primeira vez que eu tentei, eu tive uma fase aqui que a gente fez dieta, a gente fazia restrição de trigo também, tá? Então imagina, você tirar, eu vou fazer um bolo, sem leite, sem ovo, sem trigo. Substituto do trigo, farinha de arroz. Vou falar como que eu faço o bolo para vocês de substituição do ovo. Gente, o trem virou uma porcaria. Virou uma pedra. Porque tudo que fazia a emulsificação da receita eu tirei. Tudo que dava liga, crescimento, que aerava a receita, que modificava, tudo eu tirei. Virou uma sola de sapato. E é importante que a gente entenda qual a função daquele alimento dentro daquela receita específica. Então, eu vou dar umas dicas para vocês do que fazer, como fazer alguns pratos básicos, tá? Mas vocês precisam entender isso, tá? O leite, ele vai trazer volume, ele vai fazer emulsão, ele vai fazer com que aquilo fique mais macio em algumas receitas, tá? O ovo, ele pode ter função de umedecer, ele pode ter função de fermentar, ele pode ter função de dar liga, ele pode ter função de emulsificar, ele pode ter a função de adicionar cor. Aí. E para que eu possa fazer uma substituição que seja efetiva e agradável, eu vou ter que conseguir colocar no lugar daquele alimento outros que tragam a função do ovo naquela preparação. Então, vamos lá, leite. Para receitas salgadas, sugiro, você pode usar os extratos vegetais, tá? E a gente tem vários extratos vegetais. Hoje a gente não pode dizer leite vegetal mais, porque leite é um produto extraído de glândula mamária, né? Então, são extratos vegetais. Extrato vegetal de arroz, de castanha de caju, de castanha de pará, de amendoim, de coco, de nozes, de avelã, de soja, para quem pode soja. Todos esses extratos vegetais, eles podem ser adicionados às preparações de acordo com na mesma proporção, tá? Os extratos vegetais industrializados, eles já têm uma questão de gordura, de adição de gordura neles. Então,
já é, por exemplo, se eu tenho uma torta que usa uma xícara de leite na massa, eu posso trocar por uma xícara de extrato vegetal. Porém, tudo na vida tem poréns. Alguns extratos vegetais têm um sabor residual, tá? Se você faz um leite de coco, ele tem gosto de leite de coco. O leite de amêndoa tem gosto de amêndoa, o leite de arroz tem gosto de arroz, enfim. Mas o que é interessante a gente pensar aí? Eu comecei a fazer algumas observações e, por exemplo, o leite de coco não é aquele leite de coco de garrafinha pequeno não, tá, gente? Aquele leite de coco ele é muito concentrado, ele tem muita gordura. É o leite de coco pronto para beber que a gente usa em preparação, para substituir o leite de vaca. O leite de arroz, eu particularmente, todas as vezes que eu vou fazer uma receita salgada e até em bolos, eu utilizo leite de arroz. Por quê? Eu acho que ele tem um sabor residual menor, tá? Você pode ir descobrindo sabores residuais que te agradam. Eu não gosto do sabor residual de coco, a não ser que eu vou fazer um bolo de coco, uma broa, ou uma muqueca, alguma coisa desse sentido. No nosso curso do Mundo da PLV, eu vou dar algumas dicas e vou orientar algumas coisas para quem estiver lá. E aí tem uma questão do creme de leite de extrato vegetal. Tem muita gente que faz de coco. Eu não gosto, porque eu acho que o sabor fica de coco. Então tudo que você vai fazer vai ter gosto de coco. O creme de leite de castanha de caju e o creme de leite de arroz, como o leite de castanha de caju e o leite de arroz, eles têm sabores residuais menos intensos. E o de castanha de caju a gente ainda consegue dar uma quebradinha nele. Quanto mais tempo você deixa a castanha de molho, menor é o sabor residual dele. Entendeu? Então, o extrato vegetal é você pegar aquele... Como que faz, né? O extrato vegetal. Você vai pegar aquele insumo que você escolheu o arroz, você vai bater e vai, através de um chifão, de um chinois, um pano, você consegue fazer a extração daquele líquido e fica um resíduo. Quando você faz leite de amêndoa, leite de castanha, você consegue utilizar esse resíduo, leite de coco, você consegue utilizar esse resíduo em outras preparações. O único resíduo de extrato vegetal que não deve ser utilizado em outras preparações, ele deve ser descartado, gente, é o extrato vegetal de alpiste, tá? Os outros aí depois a gente pode pensar em falar só sobre eles. Mas você pode utilizar, você pode usar uma ricota de amêndoa, uma ricota de castanha, farinha de coco, bolos. Tem a culinária inclusiva, ela é difícil de começar, mas ela é maravilhosa quando você entende o porquê dos ingredientes. E ela pode, deve e é super saborosa. Tá? Eu faço coisas que, claro, são iguais, mas faço coisas que ninguém fala. E eu restringo leite e ovos e soja, tá? Então, vamos lá. Em receitas salgadas, a mesma proporção de leite de vaca para extratos vegetais, tá? De acordo com o que vocês gostarem mais, sentirem mais confiança, ter mais palatabilidade e que seja possível na sua dieta. Porque eu restringi leite de amêndoas durante muito tempo, porque meu filho reagia, tá? Então era complicada essa questão aí, a gente tinha que retirar. Para receitas doces, aí entra um negocinho que fica mais complicado, eu acho, tá? Meu paladar é extremamente exigente e não é qualquer doce que eu gosto. Tem pessoas que vão fazer uma mistura aí para doces à base de inhame, batata doce e extratos vegetais, tá? Leite condensado. Eu não gosto de leite condensado de coco, mas é super possível de fazer e tem... Para fazer um docinho de coco fica maravilhoso. Você vai pegar um leite de coco em pó de qualidade, que não seja a granel, que você confie.
e vai bater com açúcar e água fervendo no leite condensado, no liquidificador. Tá pronto seu leite condensado de coco. Se você quiser fazer uma base de castanha de caju, você vai deixar a castanha de molho em água fervendo, pelo menos 2 horas, tá? Eu vou trocando a água 24 horas, para que aquele gosto residual realmente saia. Bato no liquidificador e aí eu bato sem açúcar, retiro o extrato vegetal e para a panela eu vou reduzir. A partir daí você consegue fazer uma série de doces, porque você tem a base, né? A nossa culinária aqui, os nossos doces têm muita base de leite condensado, tá? E aí, gente, a gente entra, vamos falar, a partir de agora as nossas lives são mais curtas, né? Eu vou daqui a pouco pro Zoom conversar com as nossas alunas, mas eu preciso dar uma pincelada aqui com vocês sobre as substituições dos ovos, tá? E aí, gente, a gente vai pensar o seguinte: qual que é a função do ovo dentro daquela receita? Purê de maçã. Purê de maçã é um excelente substituto para ovo. Ele dá umidade para a receita, tá? O bicarbonato, ele dá leveza e umidade. A água gaseificada, ela ajuda a crescer. A água faba, que é a água de cozimento do grão de bico, e aí vale sim aquela água de cozimento, aquela água que vem na latinha do grão de bico, de uma marca segura, tá? Vale ela. Ela é um excelente substituto para clara em neve. Se você quiser fazer uma estabilização dessa clara em neve ainda, você pode acrescentar uma pitadinha de cremoso tártaro, que também é liberado para quem é a PLV com marca segura, tá? Isso é muito legal. A gente pode usar aí purê de banana, gel de linhaça, de chia. Como que você faz um gel de linhaça ou um gel de chia? 1 colher de sopa de linhaça ou de chia, 3 colheres de sopa de água, e você tem que deixar essa mistura agir pelo menos 20 minutos, de 20 a 30 minutos, ela vai formar um gel. Esse gel, ele vai fazer uma unificação e uma leveza na sua receita. Porém, como nem tudo são flores na vida, eu não acho, eu gosto muito de gel de linhaça e de chia para fazer receitas salgadas, massas, tá? Não façam 3 ovos de chia, 3 ovos de linhaça, porque sua receita vai ficar com um sabor residual imenso. E não coloquem 3 ovos de linhaça, nem 3 ovos de chia num bolo, porque também não vai ficar legal, tá? A gente tem aí também como função de umidificar, mas porém fazendo uma massa mais leve, isso pode ser usado em tortas salgadas também. 1/4 de xícara de purê de maçã para 1 colher de sopa, mais 1 colher de sopa de fermento químico em pó, vai fazer a substituição de um ovo. Pulo do gato, tá? Qual é a mistura que eu utilizo para fazer bolo na minha casa? Eu coloco 1 colher de sobremesa de bicarbonato, 1 colher de sopa de vinagre de maçã. E aí, normalmente uma receita de bolo leva 3 ovos, né? E aí você vai fazer o terceiro ovo, pode variar, pode ser 1/4 de xícara de purê de maçã, pode ser purê de banana, pode ser purê de batata doce, pode ser um gel de linhaça, pode ser um gel de chia, o que você tiver. Porque dessa forma eu consigo fazer com que o ovo, o bolo ele tenha umidade, leveza e também consigo aumentar o volume. E o bolo fica gostoso e fica fofinho. Também não vale, tá, gente, colocar 3 colheres de sopa de vinagre, porque seu bolo vai ficar ácido. Então, isso não é legal. Para as receitas salgadas, vale colocar 2 de linhaça, uma de purê de batata doce ou uma de purê de inhame. Também
mexe bem com a estrutura, costuma funcionar muito bem. Gente, não tem... Olha, tem substitutos de ovo em pó no mercado que são muito legais, eu utilizo muito, tá? Mas eu queria trazer para vocês hoje uma coisa que fosse mais fácil da gente ter no dia a dia, que todo mundo consiga achar em qualquer lugar. Eu não tenho para dizer para vocês, olha, para isso você vai usar isso, isso e isso, para isso você vai usar isso, isso e isso, vai dar super certo. Porque depende da quantidade, qual que é a sua receita. Você vai ter que aprender a entender qual é a função daquele alimento dentro daquela receita. E por isso que a culinária, ela é fantástica. Eu falo que a cozinha ela é uma arte culinária, né? Porque se precisarem de ajuda, claro que eu tô aqui para auxiliar no que eu puder, lembrando que eu não sou chefe de cozinha, mas tenho um amor muito grande pela culinária, amo cozinhar para o meu filho. Tenho o maior prazer do mundo. Outro dia eu dividi com algumas pessoas um videozinho do meu filho comendo um cupcake de banana que eu fiz para ele. Tenho o maior orgulho do mundo em fazer, porque é uma das formas que eu tenho, que talvez ele entenda lá na vida adulta dele, de dizer para ele te amo, né? Uma das formas de demonstrar meu carinho, meu amor por ele, é trazer para ele o que ele pode consumir com segurança, tá? Então isso é muito, muito legal assim, porque a gente traz memórias afetivas. A nutrição, o nutrir o ser humano é muito mais do que simplesmente um pool de nutrientes, né? Eu tenho memórias afetivas da minha infância relacionadas a alimentos fantásticos, assim, que uma hora a gente pode conversar um pouquinho mais, tá? Eu vou responder umas perguntinhas aqui que ficaram e vou... Gente, obrigada por todo mundo que está conosco. Se vocês tiverem sugestão de tema de live, pode deixar aqui, pode mandar no meu direct, tá? Às vezes vocês estão querendo que a gente fale sobre alguma coisa específica da nutrição e eu vou ter o maior prazer em dividir com vocês grande parte do meu conhecimento, tá? A Neia me perguntou, gente, se a proteína do feijão é a mesma do grão de bico ou da lentilha, se pode substituir. A filha dela tem alergia a feijão. São proteínas vegetais, tá? São proteínas de alto valor biológico também. E pode substituir, do ponto de vista nutricional, é uma substituição sim, tanto que elas entram dentro do mesmo grupo, né? Nutricionalmente a gente acaba separando os alimentos em grupos para ficar mais fácil de acordo com a composição química deles. E aí você vai ter que ter um cuidado, Neia, para me dizer o seguinte: se a sua filha, né, sua filha de 5 anos, se ela vai tolerar essas proteínas, tá? Possivelmente sim, mas vamos lembrar daquela individualidade, cada criança ser única, e aí a gente vai observando isso, tá? Mas poder, pode sim. E eu tô tomando um couro do Instagram pra variar, né, gente? Olha lá. Tá. Gente, vocês gostaram da live? Vocês ficaram com dúvidas? Foi legal? Esclareceu? Me dá um feedback aqui. Deixa eu só ver que tem outras perguntas aqui que eu não tô conseguindo acessar, tá? A Marília me perguntou se é normal o bebê ficar constipado depois de iniciar a introdução alimentar e se o óleo de coco ou óleo extra virgem ajuda. Vamos pensar o seguinte, gente. O bebezinho tá lá recebendo leite materno, todo digeridinho, todo prontinho, é só ele engolir, passa pelo estômago, quebra um pouquinho, chega no intestino e ele é absorvido. De repente, essa criança começa a receber alimentos que têm cores diferentes, texturas diferentes, nutrientes que ela precisa efetivamente resolver. Ela precisa digerir e absorver, porque ali não entra mais tudo prontinho para ela.
Se ela tem uma carne, ela tem que degradar as proteínas daquela carne e fazer o processo de digestão e de absorção. As fibras alimentares começam a chegar em maior quantidade. Aquele bebê começa a ingerir água. Olha quanta coisa diferente acontece nesse processo, tudo junto. Para um corpinho que não tinha recebido até então o alimento para que ele mesmo pudesse fazer esse processo que eu acho lindo, que é o de comer, digerir, absorver e excretar. Olha, não é fácil para o nosso corpo, viu? São muitos processos envolvidos. Então é normal que no começo da introdução alimentar, com todas essas mudanças, a criança tenha um intestino um pouquinho mais constipado. Sem contar que as fórmulas infantis e o leite materno, eles têm um teor de gordura muito interessante. Porque o bebê precisa desse teor de gordura maior para que ele ganhe peso adequadamente nos 6 primeiros meses de vida. Então, às vezes, quando a gente começa a fazer uma alteração da dieta do bebê, às vezes a gente pode ir naquela máxima da nossa dieta, e a gente faz isso sem perceber, que a gente vive num mundo que fala pra gente que a gente tem que comer pouca gordura, né? Pouca gordura, dieta não pode ter fritura, grelhar em um fio de óleo, enfim. Mas o bebê, ele precisa. Então, às vezes, quando você está fazendo um alimento, a gente tende a colocar uma quantidade menor de gordura. E aí a gente vem e rega um pouquinho por cima, com um fiozinho de azeite, um pouquinho de óleo de coco. Isso vai ajudar a lubrificar e a movimentar o intestino desse bebê. Isso pode sim ajudar nessa constipação, que pode ser por um período de adaptação, tá? Então isso pode auxiliar sim os nossos pequeninos. Gente, obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou lá pro Zoom agora. Não, mentira. Fabrícia, eu vou só responder a sua antes, tá? Ela tá perguntando se o vinagre é seguro para auxiliar na higienização das mamadeiras de bebês. Eu não usaria vinagre para fazer higienização de mamadeiras, não, tá? Não, a maioria das bactérias aí não vão ser degradadas pelo vinagre. Vinagre é uma solução ácida, vai para algumas bactérias, pode causar lesão na parede da bactéria, mas não acho que seja o mais indicado para a gente fazer higienização de mamadeira de bebezinhos não, tá? Elisa tá dizendo que é nova no mundo da PLV, o bebê dela tem só, ai meu Deus, sumiu, 5 meses. E tá muito difícil mudança na minha alimentação. Ah, Elisa, é complicado mesmo, viu? É bem complicado esse começo. Mas vem cá, vem com a gente, vem pro mundo da PLV que a gente vai conseguir te trazer muita luz e muita orientação, tá bom? Beijo, meninas, nossas alunas lá. Estou indo pro Zoom pra gente continuar o nosso papo. Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Segunda-feira tem mais. Quinta-feira tem live essa semana, tá? Vamos conversar. Sugestões de tema, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, viu? Beijo, beijo.